Seja muito bem-vindo mais uma escola de Escola Dominical. Hoje a gente vai mudar um pouco o que normalmente nós fazemos. Como os irmãos já sabem, nós temos uma revista, 13 lições, cada domingo a gente estuda uma lição. Porém, na semana passada, não sei quem estava aqui semana passada, ou acho que a maioria de vocês estava aqui semana passada, e não sei se vocês perceberam, mas o final da aula foi meio corrido, porque tinha muita coisa para se falar. Na semana passada a gente falou, o tema da lição foi a verdadeira adoração, e aí o texto base foi em João capítulo 4, lá no versos 20, no finalzinho do capítulo 4, onde Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. E aí Jesus fala que chegou o dia onde os verdadeiros adoradores adorarão o Espírito em verdade e tudo mais. E aí a gente começou a falar sobre isso, e no final ficou meio corrido, porque eu tentei correr para poder cumprir todo o programa, mas aí também já estava perto do final da escola dominical e tinha o batismo e tinha que começar rápido, ou seja, não poderia, bom, de maneira geral, de forma geral, eu não posso ultrapassar o horário estipulado para a escola dominical. Embora eu confesso que muitas das vezes eu faço, peço perdão de antemãozinho, mas domingo passado era assim, se não se pode ultrapassar, domingo passado então não podia ultrapassar mesmo, porque tinha 6 pessoas para se batizar. Enfim, ficou corrido. Então eu conversei com o pastor. Hoje, ao invés de a gente estudar a lição de número 4, a gente vai voltar para a lição, ou continuar na lição de número 3, só que agora cobrindo somente a parte da adoração. E a gente já falou bastante sobre a parte do encontro com a mulher, o motivo daquele encontro, por que os samaritanos não falavam com os judeus e tudo mais. Entramos, no assunto da adoração, fizemos uma introdução, mas eu percebi que, não sei se os irmãos tiveram a mesma percepção, mas eu percebi que no final ficou assim meio corrido, e principalmente, não sei se os irmãos perceberam também, mas a gente não leu muitos textos, ou seja, eu falei, mas não mostrei na Bíblia. E quando a gente estuda a palavra de Deus, não só quando a gente estuda, mas quando a gente ouve a palavra de Deus, todo ensinamento, principalmente, ele tem que ser fundado na palavra de Deus, ele tem que ser fundado na Bíblia. Então, é preciso ler na Bíblia e ver os versículos. Então, eu percebi que ficou meio corrido. Então, por causa disso, nós decidimos hoje continuar o estudo número 3, da lição número 3, abordando o tema da adoração de forma mais profunda e de forma mais calma, sem correria, tá bom? Bom, o nosso texto básico, como eu já disse, versículo João capítulo 4, E a gente vai ler, para hoje, nós vamos ler especificamente os versos 23 e 24. Então, João capítulo 4, os versos 23 e 24, que dizem assim: Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E aí, na metade da aula da semana passada, foi quando a gente começou, talvez um pouco mais da metade, foi quando a gente passou por essa parte da adoração. Uma das coisas que eu falei bastante, uma das coisas que nós repetimos muitas vezes, foi o fato de Jesus falar que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E aí nós falamos que se o Pai procura, quem só procura alguma coisa, uma coisa que se é escassa, uma coisa que você tem muita oferta, você não precisa procurar. Agora, uma coisa onde há escassez, você precisa procurar. Então, se Jesus fala que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, significa que, primeiro, os verdadeiros adoradores são escassos. Nós já falamos sobre isso semana passada. Segundo, eles são a maioria. De novo, escassez. Se fossem muitos, o Pai não precisava procurar. Ele simplesmente encontraria. Pode entrar. Mas, como os verdadeiros adoradores são poucos, ou seja, os falsos adoradores são muitos, o Pai precisa procurar. E o grande chamariz dessa reflexão é que, de fato, existem adoradores falsos. E aí isso muitas vezes causa uma certa estranheza, porque a gente pensa, mas como que alguém pode adorar a Deus em falsidade? Como que a gente pode adorar a Deus pode ser falsos adoradores? E aí a gente entra no assunto que nós falamos também na semana passada, nós começamos a falar sobre isso, de que quando Jesus fala que os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, dentre outras coisas, não é somente esse o significado, mas dentre outras coisas,
quando a gente fala sobre adoração a Deus, nós precisamos estar atentos a dois componentes da verdadeira adoração. Primeiro, a intenção, ou seja, a intenção da adoração ela tem que ser verdadeira, ela não pode ser falsa. E segundo, a forma que eu adoro, ela precisa ser verdadeira, não pode ser falsa. E aí, não sei qual se você é de exatas, se você é de humanas, mas se você for de exatas, você talvez tenha vai lembrar de que quando a gente fala de matemática, por exemplo, existem condições matemáticas. Essas condições elas podem ser e ou. O que eu quero dizer com isso? Quando você diz que uma coisa tem que ser A e B, ou seja, você tem duas condições, uma e outra, se uma dessas duas condições não forem verdadeiras, toda aquela situação ela se torna falsa. O que eu quero dizer com isso? Se para nós sermos verdadeiros adoradores, nós precisamos adorar com a intenção verdadeira e da forma verdadeira, se uma dessas duas condições falharem, então toda adoração é falsa. Ou seja, não basta eu adorar somente com a intenção verdadeira. A forma tem que ser verdadeira. Não basta eu adorar somente da forma verdadeira. A intenção tem que ser verdadeira. E aí, verdadeira que a gente diz aqui, bíblica. Precisa estar pautada na Bíblia. Amém? Então, nós vamos ir mais a fundo, entrar mais a fundo nesse assunto da verdadeira adoração, baseado na Bíblia, lendo versículos e, como eu aprendi, tomando tempo com o assunto. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente não pode estudar correndo, a gente não pode passar batido. Precisa se tomar tempo com o assunto. Amém? Bom, antes da gente entrar sobre a adoração bíblica, a gente vê na Bíblia o que é adoração. Muitas pessoas dentro da igreja têm um conceito errado sobre adoração. A gente pode começar o assunto falando sobre o que não é adoração, conceitos errados de adoração. Mas, Diego, por que a gente precisa ver, ou por que é interessante nós vermos e, de certa forma, aprendermos sobre conceitos errados de adoração? Não basta a gente se preocupar com o certo e deixar o errado para lá? Bom, a gente acabou de sair de um trimestre onde nós passamos 13 lições estudando sobre falsas doutrinas. E uma coisa que foi repetido várias vezes é que nós precisamos conhecer a origem das falsas doutrinas, porque elas se repetem. Uma das formas de você se proteger das falsas doutrinas não é somente você conhecer a verdadeira. Conhecer a verdade é fundamental. Mas conhecer o falso também é interessante para nós identificarmos o que é falso. Quando a gente fala de conceitos errados de adoração, há muito tempo já, igrejas, e aí quando a gente fala igreja, de novo, não é essa igreja específica, não é a igreja do vizinho, não é a igreja de outra, não, a igreja no mundo, de forma geral, ela tem confundido o que é adoração. Em duas maneiras. Primeiro, não só essas duas, de várias formas, né? Mas as duas mais, vamos dizer assim, importantes, ou as duas que são mais latentes, são, primeiro, uma adoração que não é trinitária, mas é triteísta. E Diego, agora você deu um nó na minha cabeça. O que é trinitária? O que é uma adoração trinitária? Bom, não é surpresa para nenhum de nós que, embora a Bíblia não fale sobre a palavra trindade especificamente, o conceito de trindade é plenamente explicado na Bíblia. O que é a trindade? É onde você tem um único Deus que se divide, vamos dizer assim, ou existe em três pessoas diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E uma das coisas que a trindade nos mostra, ou o conceito, o estudo sobre a trindade nos mostra, na Bíblia, nós já falamos sobre isso aqui em outras oportunidades, é que não são três deuses diferentes. É um único Deus, representado por três pessoas. Cada pessoa tem as suas características, cada pessoa tem os seus atributos, as suas qualidades, cada pessoa tem a sua personalidade, mas todos os três, cada pessoa tem a sua ação, mas todas as três pessoas agem apontando para o mesmo caminho e são a mesma pessoa. Quando a gente fala de uma adoração trinitária, em contraponto com uma adoração triteísta, nós estamos falando de uma adoração que, ao invés de adorar um único Deus manifestado nas três pessoas, nós estamos falando de uma adoração que, ao invés de ser um único Deus manifestado em três pessoas, ela é uma adoração triteísta, ou seja, é uma adoração que adora três pessoas de forma diferente, como se fossem três deuses diferentes. Isso é um perigo.
Traduzido em miúdos, trazendo por exemplo mais prático, não é incomum você ver pessoas, igrejas, trazendo uma forma de adoração onde elas adoram especificamente, único e exclusivamente, Jesus Cristo, por exemplo. Ou ela adora simplesmente o Espírito Santo. E aí quando a gente fala de adorar, não que ela se prostra a Jesus, mas não se prostra a Deus. Enfim, a gente vai falar sobre o que é adoração biblicamente falando, mas isso envolve hinos, isso envolve louvores. E aí quando a gente fala louvores, a gente está falando de cânticos. Na semana passada a gente falou um pouco sobre isso, que louvores não são cânticos. Já tem cântico de louvor, são coisas separadas. A gente vai falar mais sobre isso hoje. Mas enfim, pessoas, igrejas que adoram, não adoram a Deus, o único Deus, manifestado em três pessoas, mas sim adoram três pessoas de forma separada, como se fossem três deuses separados. Isso é uma adoração triteísta e não trinitária. Isso é perigoso. Porque quando nós adoramos a Jesus, não como parte da Trindade, mas como um Deus separado, a gente está automaticamente deixando de lado Deus e o Espírito Santo. E quando a gente vai para a Bíblia, nós vamos ver que sempre que há a manifestação da obra de Deus, os três estão envolvidos. Essa é uma das razões que nós cremos na Trindade. Porque na Bíblia você nunca vê apenas uma pessoa agindo de forma sozinha, solitária. Todas as ações de Deus envolvem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É óbvio que quando a gente fala, por exemplo, na crucificação, a gente não pode dizer que o Deus Pai foi crucificado. Ou que o Deus Espírito Santo foi crucificado. Quem foi crucificado foi o Deus Jesus, foi Deus Filho, Jesus Cristo. Mas na crucificação, o Deus Pai e o Deus Espírito Santo também está presente. Então veja que dos conceitos errados sobre adoração é nós separarmos as pessoas da Trindade e tratá-las e adorá-las como se fossem pessoas completamente diferentes. Três deuses diferentes. Uma adoração triteísta. Uma outra forma errada de adoração, e aí entra num assunto muito mais profundo, que nós falamos no trimestre passado, que são os unicistas. São aqueles que creem que só existe uma pessoa na divindade, né? Não existe a Trindade, não é mais triteísta, é unicista, ou seja, não são três deuses, mas sim um único Deus, numa única pessoa. Também é uma forma errada de adoração. E aí você fala assim, mas se eu canto um hino, por exemplo, se eu adoro a Deus na forma de um cântico de louvor, e nesse cântico de louvor, nesse hino, nessa música que eu estou cantando, eu estou cantando de forma unicista, dizendo que Jesus é o único Deus. Isso não está certo? Bom, de certa maneira está certo, já que Jesus é Deus. Mas quando a gente fala que Jesus é o único Deus, excluindo Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, nós estamos cometendo uma adoração, embora com a intenção correta, da forma correta. Lembre-se sempre que a adoração envolve intenção e forma. Se uma das duas não forem bíblicas, toda adoração ela cai, toda adoração ela rui e não faz mais sentido. Amém? Um terceiro exemplo de conceitos errados de adoração. Como eu falei, muitas pessoas, muitas igrejas entendem que a adoração se resume exclusivamente em louvor, em cântico de louvor, em música. Então muitas pessoas, muitas igrejas entendem, ensinam e vivem isso, de que vou adorar a Deus, vou cantar. E eu só adoro a Deus quando eu canto. O cântico de louvor, o canto, a música, ela é uma das formas de adoração, mas não é a única. Diego, mas qual é o problema de eu achar que a única forma de adoração é o louvor? Se o louvor de fato é uma forma de adoração. O problema é que quando eu entendo que o cântico é a única forma de adoração, eu deixo de lado todas as outras formas, que também são bíblicas. Veja que aqui não é uma forma errada, mas é uma forma distorcida. Isso é um perigo. Saindo do âmbito da adoração, muitas coisas dentro da igreja não têm sido ensinadas ou tratadas da forma errada, mas sim da forma distorcida. Isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo e isso é uma estratégia de Satanás. Porque veja bem, se a gente olhar ao longo da história da igreja, nós vamos ver que no início, Satanás ele se preocupava, nós podemos entender dessa forma, Satanás se preocupava em não deixar as pessoas conhecerem a verdade. Durante muito tempo foi assim.
Só que chegou um momento na história da igreja que não tinha mais como fazer ou trabalhar para que as pessoas não conhecessem a verdade. Hoje, por exemplo, se durante muitos anos, né, as pessoas não tinham acesso ao texto sagrado, por exemplo, hoje não tem como. Por mais que existam, né, países, lugares onde as pessoas não conhecem a Bíblia, você não tem a facilidade, mas de maneira geral, se tratando de um mundo, de um planeta onde existem 8 bilhões de pessoas, é tecnicamente impossível você impedir alguém de ter acesso ao texto sagrado. Então a estratégia precisa ser mudada. Se antes o meu objetivo, não estou falando o meu, estou falando, né, de Satanás, se antes o objetivo dele era não deixar as pessoas terem acesso à verdade, agora que as pessoas têm acesso fácil à verdade, o objetivo agora é distorcer a verdade. É uma das formas de você não deixar as pessoas conhecerem a verdade. É distorcendo a verdade. Quando a gente fala dessa adoração distorcida, onde a única forma de oração é através do cântico de louvor, essa distorção faz com que as pessoas se preocupem ou olhem somente para uma direção da adoração, somente o cântico de louvor, e deixe todo o resto de adoração de lado. É uma distorção. Quando as coisas são distorcidas, elas não são reais, elas são diferentes do que parecem. Ou elas parecem diferentes do que são. Então veja o perigo de nós termos uma ideia, um conceito, e principalmente a prática, distorcida do que é adoração. Não basta ser meio certo. Quando a gente fala de adoração, a adoração ela precisa ser certa por completo, em espírito e em verdade, em intenção e forma. Tomem cuidado com isso. Tomem cuidado com as formas distorcidas de adoração. O famoso, não é 100%, mas pelo menos é alguma coisa. Isso funciona no trabalho. No trabalho, no dia a dia, meu chefe pediu para eu fazer esse relatório. O relatório está meio certo, mas pelo menos eu fiz o relatório. Isso funciona no trabalho, isso funciona na escola, isso pode funcionar de diversas maneiras, em diversos locais, em diversas circunstâncias. Mas quando a gente fala no serviço a Deus, na adoração a Deus, quando a gente está falando das coisas de Deus, não pode ser meio certo. Não pode ser distorcido. Tem que ser 100%. Tem que ser toda a verdade. Tem que ser por completo. Amém? Amém. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Pois bem. Uma outra coisa que, seguindo adiante, então a gente falou sobre alguns conceitos errados de adoração, né? A adoração triteísta ao invés de ser trinitária, a adoração somente, única e exclusivamente através do louvor, e a gente vai ver que existem outras formas tão importantes quanto em relação à adoração. A distorção do conceito errado de adoração como uma estratégia de Satanás para desvirtuar as pessoas, para fazer com que as pessoas tenham ou adorem da forma errada, achando que está adorando da forma certa. Tá? Uma outra coisa que nós falamos na semana passada, que é importante nós falarmos novamente sobre isso, é sobre a razão da adoração. Tá, Diego, entendi. Verdadeiros adoradores, estou aqui comprometido, eu só saio daqui hoje tendo certeza que eu sou um verdadeiro adorador. Então me diz, qual é a forma certa de eu adorar que eu vou fazer? Bom, antes de nós falarmos sobre a forma certa de adorar, nós precisamos falar sobre a razão certa da adoração, o motivo da adoração. Antes de eu me preocupar com como, eu preciso ter certeza do porquê. Não é assim na nossa vida cotidiana, diária? Em qualquer lugar que você esteja, qualquer trabalho que você esteja fazendo, antes de você saber como executar o trabalho, você precisa saber por que você está executando o trabalho. Eu preciso fazer esse relatório. Como que eu faço esse relatório? Não, primeiro eu tenho que entender o porquê do relatório. Porque dependendo do motivo, a execução vai ser diferente. Se eu preciso fazer um relatório contábil, para contabilidade, vai ser um tipo de relatório. Se eu preciso fazer um relatório de vendas, vai ser um outro tipo de relatório. Se eu preciso fazer um relatório de inventário, de estoque, vai ser um terceiro tipo de relatório.
Então, antes de eu saber o como, eu preciso saber o porquê. Antes de eu saber como adorar verdadeiramente, biblicamente falando, eu preciso saber o porquê eu adoro. E aí eu pergunto, tá ouvindo? Quer falar agora? Gonna say something? Ok. Então, antes de eu saber como adorar, eu preciso ter consciência, eu preciso ter certeza do porquê eu adoro. E aí eu pergunto, nós sabemos o porquê nós adoramos a Deus? Será que quando eu venho à igreja, será que quando eu separo um tempo do meu dia, uma parte do meu tempo, e dedico à adoração, eu sei por que eu estou adorando? Eu sei quais são as razões que me levam a adorar a Deus? Isso é importante saber a resposta a essa pergunta. Porque a resposta dessa pergunta certamente vai influenciar na intenção da adoração. Lembre-se, a intenção da adoração precisa ser verdadeira. Muitas pessoas adoram a Deus por causa do que Ele faz. Não é bem assim. Como assim, Diego? Não. A razão da nossa adoração não é por causa do que Deus faz. Basicamente nós temos, e a gente vai destrinchar isso em outros 3 pontos, mas basicamente nós temos 2 razões para a adoração a Deus. Primeiro, nós adoramos a Deus por causa do que Ele é. Primeiro motivo, por que eu adoro a Deus? Por causa do que Ele é. Quem Deus é? Ele é o Criador, Todo-Poderoso, dono de todas as coisas, tudo existe por Ele, para Ele e foi feito por Ele. Eu adoro a Deus, primeiro, por quem Ele é. Segundo, pelo que Ele fez. Ué, Diego, mas você acabou de falar que não adora a Deus porque Ele faz? Repare que tem um tempo verbal diferente. Faz é diferente de fez. Eu não posso adorar a Deus por causa do que Ele faz. Porque quando a gente fala faz, o tempo verbal da palavra faz envolve presente. Vou adorar a Deus pelo que Ele faz. Porque Ele me dá saúde, porque Ele me dá um bom emprego, porque Ele me dá uma família feliz, porque Ele me dá... Quando a gente fala faz, a gente está falando de tempo presente. A adoração a Deus é por causa do que Ele fez, passado. Ou seja, eu não adoro a Deus por causa do que Ele faz para mim hoje, ou vai fazer para mim amanhã. Eu adoro a Deus, primeiro, porque Ele é, e segundo, pelo que Ele fez. Veja que, para eu adorar a Deus pelo que Ele fez, eu preciso saber o que Ele já fez na minha vida. Você sabe o que Deus já fez na sua vida? Será que quando eu reservo um tempo para adorar a Deus, eu sei, eu tenho consciência? E aí, quando a gente fala consciência, isso envolve não só a consciência, mas de fato, mas sem dúvida, a gratidão pelo que Deus já fez na minha vida. Quando eu venho a um culto, prestar um culto, será que eu tenho consciência de que eu estou aqui não pelo que Ele vai fazer para mim hoje, não pelo que Ele vai fazer para mim amanhã, mas eu estou aqui por causa de algo que Ele já fez por mim no passado? E o que Deus fez por mim? Me deu a salvação. Você quer algo mais valioso do que isso? Você quer algo mais importante do que isso? Você quer algo mais vital do que a salvação da sua vida? Porque veja, nada mais do que Deus possa fazer vai ser mais importante do que a salvação da sua alma. Nada, 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 nada. Então nós adoramos a Deus por conta de quem Ele é e do que Ele fez, não do que Ele faz. Veja aqui, adorar a Deus. Bom, vou à igreja e eu vou adorar a Deus. Mas por que você está adorando a Deus? Não, porque eu estou passando por um problema muito grande na minha vida. Então eu vou levar a Deus a minha adoração para sair da casa de Deus com a minha bênção. Motivo errado de adoração. Muitas pessoas vêm à igreja não para prestar um culto de adoração a Deus, mas vêm à igreja trazendo uma oferta para voltar com uma recompensa. Não é assim que acontece muitas vezes? Pessoas que vêm à igreja, vou à igreja hoje, para quê? Porque eu vou buscar a minha bênção. Não vou para a igreja para buscar a minha bênção. Eu vou para a igreja adorar e cultuar ao Deus que é o único poderoso, verdadeiro, e que já entregou o seu filho por amor de mim. E se eu sair de lá com a minha bênção, amém. Se eu sair de lá sem a minha bênção, amém também. Eu não fui lá para buscar nada.
Não é bom quando... E aí, veja, não é bom quando você vai em algum lugar sem expectativa e você sai de lá com uma coisa boa. A gente viajou de férias tem algum tempo, e aí, na semana que a gente saiu de férias, a gente foi numa loja comprar um cheirinho para casa. Sem expectativa, eu fui lá para comprar um cheirinho para casa. E aí, quando a Fabiana foi pagar o cheirinho lá, a mulher falou assim, ah, você tem conta aqui? Ah, tem. Ah, então toma uma canga de praia, uma toalha de praia. E a Fabiana falou, caramba, uma toalha de praia. Uma toalha de praia, uma coisa simples. Você compra na ADM, que é relativamente barato. Mas era linda, a Fabiana adorou e tal. Não foi uma coisa, assim, vocês não sabem se foi porque vocês não estavam lá e não são a Fabiana, mas você podia ver a satisfação de, caramba, eu fui comprar um cheirinho de casa, uma coisa trivial, e saí com uma toalha de praia, que ela queria. Ela já tinha falado sobre comprar uma toalha de praia, porque a gente ia para uma região de praia. A surpresa de receber algo que você não espera. Isso tem que acontecer no nosso meio. Nós não vamos à igreja para levar uma oferta e voltar com uma recompensa. Nós vamos à igreja para prestar um culto de adoração ao Deus que é e que fez por mim. E se eu sair de lá com uma recompensa, se eu sair de lá com uma bênção, se eu sair de lá com uma resposta, se eu sair de lá com alguma coisa, amém. Mas se eu não sair também, amém, porque eu não fui lá buscar isso. Eu fui lá entregar meu louvor e minha adoração. Eu fui lá cultuar a Deus. Lembre-se disso. Muitas pessoas vão para a igreja pelos motivos errados. Mas por que então elas saem de lá com a bênção, se elas foram por motivos errados? Pela misericórdia de Deus. Porque Deus é misericordioso, porque Deus é gracioso, porque Deus é amor, porque Deus é bondade. E, eventualmente, isso acontece. Não é uma regra, mas pela sua misericórdia e pela sua graça. Mas a graça e a misericórdia de Deus, manifestada na nossa vida através das bênçãos que Ele nos dá, não pode fundamentar, não pode ser combustível para eu continuar adorando da forma errada. Não é porque Ele fez uma vez que Ele vai fazer sempre. Por isso nós precisamos saber, ter certeza no nosso coração, a razão da minha adoração. Por que eu vou para a igreja? Por que eu cultuo a Deus? Por que eu preciso cultuar a Deus? Por que eu vou para a igreja domingo e quarta e sexta? Não basta um dia na semana? Por que eu tenho que ir 3 dias? Você não tem que vir 3 dias. Você vem se você quiser. Se você achar que dentro da sua agenda você consegue dedicar 1h30, 2 horas, sei lá quanto tempo for, 3 dias, para cultuar e adorar ao Deus que você serve, você vem. Se você achar que você não pode arcar com esse custo, vamos dizer assim, então você não vem. Não é obrigado você estar aqui. Tem pessoas, aqui, essa igreja específica não é assim, nós só temos serviço aqui quarta, sexta e domingo. Mas no Brasil, por exemplo, você tem igreja que tem culto todos os dias. Tem igreja que tem culto de manhã e de noite, todos os dias, de segunda a segunda. E tem pessoas que vão no culto de segunda a segunda, de manhã e domingo. Ah, mas é porque essas pessoas não trabalham, porque elas não têm nada para fazer. Será? Todo mundo tem uma coisa para fazer. Talvez elas sintam no seu coração a necessidade de, olha, eu preciso adorar a Deus o máximo que eu puder. Porque o que Ele fez por mim, ninguém mais poderia fazer. O que Deus fez, enviar o seu Filho Jesus Cristo para morrer por nós, mas ninguém poderia fazer. Então nós precisamos ter bem claro na nossa mente qual é a razão da nossa adoração. E qual é a razão da nossa adoração? Adorar a Deus por quem Ele é e pelo que Ele fez. Na Bíblia nós encontramos versículos que nos mostram isso. João capítulo 1, versículo 14. João capítulo 1, versículo 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por que eu devo adorar a Deus? Porque Ele enviou o seu Filho, que habitou no nosso meio e morreu pelos nossos pecados. Essa é uma das razões pela qual nós devemos adorá-lo. Segundo, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios capítulo 11,
versículo 23. Do 23 ao 25. Porque eu recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que a partir do pão vós fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Segunda razão pela qual eu devo adorar a Deus, porque Jesus morreu por mim. Pela morte de Jesus, como nós lemos aqui no versículo 25. O sangue de Jesus Cristo é a nossa nova aliança. É pelo sangue de Jesus Cristo que hoje eu não preciso mais de um sumo sacerdote para uma vez por ano ir lá e levar um cordeiro para ele matar para perdoar os meus pecados. É pelo sangue de Jesus Cristo que eu posso simplesmente sentar, ou ajoelhar, ou deitar, ou ficar em pé do jeito que você quiser, fechar os meus olhos, de olho aberto, do jeito que você quiser. É pelo sangue de Jesus Cristo que eu posso falar com Deus, pedir perdão a Deus. Veja, se você ora, é porque Jesus morreu. Que antes de Jesus morrer, você não tinha esse acesso ao Pai. Você não tinha esse acesso a Deus. É um motivo de adoração. Terceiro, Romanos capítulo 4, versículo 25. Romanos capítulo 4, versículo 25. O qual, por nossos pecados, o qual quem? Jesus Cristo. Versículo 24 nos fala isso. O qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Por que eu devo adorar a Deus? Porque Jesus morreu não pelos pecados dele. Ele morreu pelos meus pecados. Pelos seus pecados. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus não tinha pecado. Jesus não precisava morrer. Ele morreu porque ele quis. Jesus não foi obrigado a morrer. Deus não obrigou Jesus a morrer. Ele falou, assim, não que tenha sido dessa forma, esse diálogo, mas para nós termos um efeito de comparação, é como se Deus falasse assim: Jesus, olha só, tem aquele povo lá que eles pecaram e eles precisam morrer. Tem uma opção, você morrer por eles. Você aceita? Aceita. Você topa ir lá para a terra e morrer crucificado? Topa, eu vou. E aí, durante todo o momento, Jesus, topa mesmo? Topa. Eu morro por eles. Estou vendo a dificuldade deles. Eu morro por eles. Nós adoramos a Deus, e aí quando a gente fala Deus de forma trinitária, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Se Jesus não tivesse morrido por nós não estaríamos aqui hoje. E isso não é uma forma figurativa de falar, não, nós não estaríamos aqui hoje. Não haveria cristianismo. Muito provavelmente não conheceria nenhum de vocês. Qual a chance de nós nos conhecermos fora de Jesus Cristo? Nenhuma. Uma família da África do Sul? Nunca fui na África do Sul. Uma família da Alemanha? A Alemanha para mim é 7-1, Brasil, eu já não quero falar com o alemão. Quais as chances disso acontecer? Por conta de Jesus Cristo. E não só morreu por nós, pelos nossos pecados, mas no versículo 25 diz que ressuscitou para a nossa justificação. Veja, não bastava morrer pelos pecados. Ele precisava ressuscitar e nos justificar. O que é justificar? É chegar diante do Deus Pai e falar assim: Deus, Pai, esse homem chamado Diego Ventura Silva é um pecador. Merecia morrer, mas eu morri por ele. Aceita ele como parte, como seu filho? Perdoa ele e aceita ele. Eu paguei o preço por ele. Motivo da nossa adoração. Agora eu pergunto, tanto, não só para você, mas para mim também. Quando eu venho à igreja, quando eu me disponho a adorar a Deus, eu tenho isso na minha consciência? Eu adoro a Deus sabendo que eu estou adorando a Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele enviou o seu Filho morreu por mim, ressuscitou para que eu fosse justificado?
Ou quando eu adoro a Deus, eu só adoro a Deus. Deus, eu te adoro porque eu tenho um emprego bom, porque eu moro num país de primeiro mundo. Deus, eu te adoro porque a minha família está com saúde. Deus, eu te adoro porque eu quero muito fazer uma viagem no Natal. Por que eu adoro a Deus? Esses motivos, essas razões, precisam estar gravadas no meu coração. Precisam fazer parte da minha adoração. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Pois bem, vamos avançar. Diego, entendi então o que não é adoração. Entendi a razão da adoração e agora eu vou ter uma folhinha anotada e toda vez que eu for adorar eu vou estar com a folhinha lá decorando para não esquecer. Agora eu preciso saber, ou nós precisamos saber, como é a forma verdadeira de adoração. Porque lembra que Jesus falou adorar em espírito e em verdade? E nós traduzimos isso, de novo, existem várias aplicações para isso. Mas uma das aplicações é adoração na intenção e na forma. Então nós já vimos a intenção correta da adoração, a intenção verdadeira da adoração, a intenção bíblica da adoração. A razão da nossa adoração nós acabamos de ver. Mas tem a forma. Então você pode falar assim, tá, já entendi a intenção, agora eu quero saber da forma. Qual é a forma bíblica de adoração? A Bíblia nos diz. Claro que a Bíblia nos diz. A Bíblia é o nosso manual de regra, fé e prática. Eu costumo sempre dizer isso. Quando alguém vem, diga, irmão Diego, tem uma pergunta, diga. Eu posso fazer isso? Sim ou não? A minha primeira resposta vai ser automática. A Bíblia não é um livro de pode e não pode. A Bíblia é o manual de regra, fé e prática do cristão. Ela não é um livro que tem uma lista de coisas que você pode e não pode fazer. A Bíblia, como nosso manual de regra, fé e prática, ela nos diz qual é a forma correta de adorar. Ela está cheia disso. Por quê? Porque isso envolve a nossa salvação. A Bíblia traz todas as respostas. Para quem? Para todas as perguntas do universo? Não. Todas as respostas para que o homem alcance a salvação. O que não for fundamental para a salvação, a Bíblia não se compromete a responder. Ela até pode responder. Por exemplo, a Bíblia responde quando que o mundo foi dividido em continentes. Você sabia disso? Lá em Gênesis. A ciência não diz que no início, há muitos anos atrás, milhares de anos atrás, o planeta era um continente único, a Pangeia? E aí, em algum momento da história, isso foi dividido? A Bíblia diz quando foi dividido. Ela diz. Embora isso não envolva a salvação, mas ela diz. Agora, a Bíblia não diz quando os dinossauros foram extintos. Por que ela não diz? Porque não importa para a nossa salvação. Mas a forma correta de adorar influencia a nossa salvação. Se Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, aqueles que o adoram verdadeiramente, em intenção e forma, então, saber a forma correta de adorar é fundamental para a minha salvação. Logo, a Bíblia nos mostra. E o que é adoração bíblica? Ou seja, biblicamente falando, do ponto de vista da Bíblia, e a Bíblia, como nós sabemos, é a palavra de Deus, ou seja, do ponto de vista divino, de Deus. O que é uma adoração que Deus recebe? Bom, Antigo Testamento e Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento, a adoração é a expressão máxima de obediência e reverência ao Senhor Deus. Logo, quando a gente vai para o Antigo Testamento e a gente abre, por exemplo, nossa Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo 2, nós temos uma das primeiras vezes em que aparece a palavra adoração no Antigo Testamento, consequentemente, na Bíblia. Gênesis capítulo 18, versículo 2, diz assim: E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões que estavam em pé junto a ele. E, vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. Esse inclinou-se é a palavra adoração. No Antigo Testamento, toda vez que você vê um ato de adoração, você vai ver um ato de se prostrar, de se inclinar, colocar o rosto no pó. Ou seja, a adoração no Antigo Testamento
ela sempre envolve o ato de se prostrar, de se curvar, de reverenciar. Envolve o ato de obedecer, independente do que aconteça. É adoração também. Vamos ler mais versículos. Gênesis capítulo 24, versículo 26. Gênesis capítulo 24, versículo 26. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. Então veja que antes de adorar ele se inclina. Ou enquanto ele adora, ele está inclinado. Ou para adorar, ele se inclina antes. Saindo do livro de Gênesis, vamos lá para Neemias capítulo 8, versículo 6. Não, vamos para Salmos 95. Salmos 95, versículo 6. Salmos 95, versículo 6. Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então veja que novamente, o ato de adoração, ela envolve, no Antigo Testamento, a adoração, ela envolve única e exclusivamente o ato de se inclinar, de se prostrar, de ajoelhar. No Antigo Testamento não se adora a Deus em pé. Não estendi. Não, a adoração no Antigo Testamento é prostrado, inclinando. Tá? E no Novo Testamento? Tem diferença. Você sabia disso? Muitas das coisas relativas ao cotidiano da fé cristã ou no dia a dia do cristão, tem diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Um cristão precisa ter consciência disso. Senão ele pode fazer as coisas da forma errada. Por exemplo, o ministério profético era um no Antigo Testamento. É outro no Novo Testamento. E quando eu falo é outro no Novo Testamento, porque nós vivemos o Novo Testamento. Não somos igreja. Então, um cristão de 2025, ele não pode querer viver o ministério profético ou executar o ministério profético da forma que era no Antigo Testamento. Não, ele está sendo um judaizante. A adoração é a mesma coisa. Porque senão, se a gente ficar preso no Antigo Testamento, e então toda vez que eu for adorar a Deus eu tenho que me ajoelhar, e então tenho 39 anos, me batizei com 13, e são 26 anos adorando de forma errada. Não lembro a última vez que eu me inclinei, até joelho quando eu oro, mas me inclinar, me prostrar e... Não, então Deus tem misericórdia na minha vida. Calma. A adoração no Antigo Testamento era única e exclusivamente se inclinando, prostrando, ajoelhando. Um ato de reverência e obediência a Deus. E no Novo Testamento? É interessante como que o Novo Testamento, Jesus Cristo, ele vem e ele fala isso para os judeus, que ele não veio para abolir a lei, mas para aperfeiçoar a lei, né? E é muito interessante como que muitas pessoas entendem o Novo Testamento como uma abolição da lei e um relaxamento das coisas. Principalmente no sentido de que não, mas Jesus é amor. E a graça de Jesus, então assim, não tem mais aquele rigor da lei, não tem mais aquela coisa preocupante. O Novo Testamento é festa, o Novo Testamento é liberdade, né? Uma visão completamente errada e deturpada do Evangelho. Porque veja que Jesus nos comprou não para sermos livres no sentido de não sermos escravos, e sim para sermos livres para decidirmos de quem nós queremos ser escravos. Porque escravos nós vamos sempre ser. Escravo, não estou falando de escravo no sentido de açoites, não. Escravo no sentido de servos. Ou eu sou servo de Satanás, ou eu sou servo de Deus. Mas viver sem ser servo, não existe essa opção. Jesus nos comprou para sermos livres. E aí as pessoas entendem isso como ser livre para fazer o que eu quero. Não! Jesus nos comprou para sermos livres e termos a opção de decidir se eu quero servir a Deus ou a Satanás. Então veja que esse conceito de que o Novo Testamento abole, troca as coisas e agora é mais livre,
que na mesma passagem que Jesus fala, quando os discípulos vêm para Jesus e perguntam a Jesus qual é o maior mandamento, ele fala que toda a lei se resume em amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O mandamento se torna mais simples, mas muito mais profundo. Que agora não é só não matar, não roubar, não cobiçar. Agora é, se tu olhar a mulher do próximo e cobiçar, arranca o teu olho. É muito mais profundo. E quando a gente fala de adoração, o mesmo conceito se aplica. Porque enquanto no Antigo Testamento a adoração era uma expressão de reverência e obediência através de se inclinar, de se prostrar, de ajoelhar perante Deus, no Novo Testamento agora nós temos duas palavras para adoração. No Novo Testamento nós temos uma palavra que é proskineo, uma palavra grega, que significa prostrar, que significa reverenciar. Mas nós também temos uma segunda palavra para adoração, que é o latreu. Que sabe o que significa? Prestar culto. Então veja que no Antigo Testamento só tinha uma palavra para adoração. No Novo Testamento tem duas. O que isso significa? Adorar ficou mais complexo. Adorar ficou mais completo. Adorar agora não é só me prostrar diante de Deus, eu estou adorando. Agora ficou mais amplo o que significa adorar. Vamos ver isso de forma mais funda. Primeiro, adorar no Novo Testamento, ou seja, para nós, igreja, hoje aqui, 2025, ADM Berlim, adorar é, primeiro, se prostrar diante de Deus. Ou seja, adorar, e aí a gente está falando de se prostrar diante de Deus, não é que adorar é somente eu me inclinar e colocar meu rosto no chão. Não, adorar para nós, adorar para a igreja, um cristão adorar a Deus é reconhecer, o reconhecimento direto a Deus da sua natureza. Você reconhece quem é Deus? Dos seus atributos. Você reconhece os atributos de Deus? Veja, os atributos, não alguns atributos. Tem pessoas que adoram a Deus reconhecendo um dos seus atributos, o amor, por exemplo. Mas e a justiça? Adorar é reconhecer os atributos de Deus. Tanto o amor quanto a justiça. Tanto a bênção quanto a maldição. Porque Deus é justo. Ele é amoroso, ele é bondoso. Mas ele também é justo. Ou seja, não é o que eu quero, é o que ele quer. Mas também o seu senhorio. Será que quando nós adoramos, nós reconhecemos o senhorio de Deus sobre nossas vidas? Nós reconhecemos que não é o que eu quero, é o que ele quer. Não é o que eu escolho, é o que ele escolheu para mim. Adorar também é os seus caminhos, reconhecer os seus caminhos. Ou seja, eu escolhi pela direita, mas Deus quer que eu vá pela esquerda, então, amém. Vamos pela esquerda. Ah, mas a esquerda é mais difícil. Mas se for o que ele escolheu, e um dos seus atributos é a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença, então ele sabe que o da esquerda, embora seja mais difícil, é o melhor. Então eu sei que o da esquerda, embora seja mais tortuoso, embora seja mais assustador, ele vai estar comigo, então eu vou pelo da esquerda. Mas adorar a Deus também é reconhecer as suas reivindicações. A cobrança de Deus. Não é eu ficar com Deus somente até onde eu quero. É eu ir além e continuar com Deus. Quando eu tenho consciência do que Ele quer de mim. O que Deus quer de você? Você já se perguntou isso? Ou melhor, você já perguntou isso para Deus? Deus, eu te digo tudo que eu quero do Senhor. E só isso? E o que Deus quer de você? Nós temos uma tendência natural a só dizer para Deus o que nós queremos dele. Deus, eu quero a tua bênção. Deus, eu quero o teu amor. Deus, eu quero o teu carinho. Deus, eu quero o teu reconhecimento. Deus, eu quero a tua salvação. Mas a gente já perguntou para Deus o que Ele quer de mim? Isso é difícil. Porque uma coisa é a gente ficar na ignorância. Veja bem, eu não dou para Ele porque eu não sei o que Ele quer. Agora, depois que Ele souber o que Ele quer, e eu não dou para Ele, aí o buraco fica mais embaixo, porque ainda é mais ignorância, aí já é uma desobediência
conhecido. Então, naturalmente, nós temos a ideia, ou nós tomamos o caminho de nem perguntar o que ele quer. Porque vai que ele fala e é difícil para eu fazer. Porque se eu perguntar o que ele quer, ele falar, eu quero que você vá para o culto todo domingo, tudo bem, eu já faço isso. Agora, se eu perguntar o que ele quer, ele falar que ele quer que eu adore ele todos os dias da semana, e aí complica, né? Então, eu nem pergunto o que ele quer. Mas adorar a Deus, no Novo Testamento, é um reconhecimento direto a Deus, da sua natureza, dos seus atributos, dos seus caminhos e das suas reivindicações. Nós adoramos a Deus quando nós conhecemos quando nós perguntamos o que Ele quer de nós. Porque significa que a gente se interessa pelo que Ele quer de mim, pelo que Ele quer de nós. E quando Ele diz o que Ele quer e eu dou para Ele o que Ele quer, aí a adoração fica ainda mais completa. Como que isso pode ser feito? Como que eu posso adorar me prostrando diante de Deus como um reconhecimento direto da sua natureza, dos seus atributos, dos seus caminhos, das suas reivindicações? Eu posso fazer isso com louvores, eu posso fazer isso com ações de graça, mas eu também posso fazer isso com ações. Mas louvores não são ações? Bom, de certa maneira sim. Quando você canta, você está com uma ação, você está fazendo alguma coisa. Mas, de maneira mais profunda, eu posso louvar, acabar o louvor e virar as costas e sair sem fazer nada de fato, sem ter nenhuma ação de fato. Nós também adoramos a Deus através de ações. Não só através de ações. Não só através de palavras. Não só através de levantar as mãos e chorar e se derramar na presença de Deus. Tá, mas você derramou, mas e depois que se derramou, você faz alguma coisa? Não, eu só me derramei, mas é bom. Então, se derrama menos e faz mais. E é interessante que nós sabemos disso. Quer ver um exemplo de como que nós sabemos disso e nós temos isso intrínseco no nosso coração e a gente pratica, ou pelo menos, né, quem não pratica aí já vai uma discussão para uma DR em casa com o marido ou com a esposa. Mas quer ver uma situação onde nós sabemos disso? No casamento. No relacionamento conjugal. O que se fala muito? Que o amor deve ser demonstrado não só por palavras, mas por ações. Não é assim que a gente fala? Não é bonito quando a gente fala isso? Não, o amor conjugal, o amor entre um marido e uma mulher, ele deve ser não somente falado, mas ele deve ser demonstrado todos os dias. Mas o amor, ele deve ser nutrido com pequenas ações. E o relacionamento com Deus não deve ser demonstrado? Não deve ser transferido com ações? Veja bem, de forma bem esdrúxula. Quando você adora a Deus somente cantando e não fazendo alguma coisa, é a mesma coisa que você amar a sua esposa só dizendo, eu te amo, tá? Mas a louça na pia para lavar. Eu te amo, mas a toalha está em cima da mesa. É a mesma coisa. Claro, uma comparação bem esdrúxula para a gente ter um entendimento. A adoração a Deus envolve ação. Tá, você diz que ama, você diz que adora, você canta que adora, mas e fazer? Tu faz o quê? Não, eu já fiz, eu já cantei. Não, mas essa não é a adoração bíblica. A adoração bíblica é o reconhecimento direto a Deus da sua natureza, dos seus atributos, dos seus caminhos, das suas reivindicações. Você sabe o que Deus quer de você? Não somente através de palavras, mas através de ações. Segundo, esse é o proskineu, adoração no Novo Testamento, como forma de se prostrar, de reverenciar. Mas a adoração no Novo Testamento também tem uma outra palavra, que é a palavra latreu, que é a adoração em forma de prestação de culto ao Senhor. Você já se perguntou por que nós chamamos o culto de culto? Porque é uma expressão comum no meio cristão, né? Porque vai ter um culto não sei aonde. Porque eu vou no culto. Porque aqui nós cultuamos. Mas você sabe o que é um culto? Você sabe o que você faz quando você vem à igreja?
prestação de culto é uma forma de adoração. Ou seja, quando você fala vou ao culto, você pode simplesmente trocar vou adorar a Deus. E aí isso nos responde, como nós pensamos dessa forma, isso nos responde com outra pergunta. Será que toda vez que eu vou ao culto, eu vou para adorar a Deus? Precisamos responder essa pergunta. Porque senão eu não posso dizer eu vou ao culto. Porque culto é adoração no Novo Testamento. E se eu faço parte da igreja do Novo Testamento, então quando eu falo vou ao culto, eu estou dizendo vou adorar. Vou cultuar. E aí quando chega aqui, eu adoro? Ou eu quando chego aqui eu falo com os meus irmãos, eu como um café, eu reclamo que o bolo está assolado, eu falo que está muito quente, eu falo que está muito frio, eu falo que está muito claro, está muito escuro. Ou eu reclamo que o professor de escola dominical estava de camisa rosa. O que eu faço quando venho no culto? Cultuar é adorar. A palavra latreu, adoração no Novo Testamento, é prestar culto a Deus. A melhor maneira de nós sabermos como prestar um culto a Deus é olhando para a Bíblia. Sabe por quê? Porque lá no último livro da Bíblia, no livro de Apocalipse, ele nos diz o que nós vamos fazer na eternidade. E se você ainda não leu o livro de Apocalipse, eu te digo o que nós vamos fazer na eternidade. Nós vamos cultuar a Deus. Então, se o livro de Apocalipse me diz que eu vou passar a minha eternidade cultuando a Deus, bom, então para eu saber como cultuar, é só olhar lá. Porque lá ele diz que eu vou cultuar, então ele diz que eu vou fazer. Bom, então eu pego o que eu vou fazer lá e começo a fazer aqui. E eu vou estar cultuando. Vamos para a Bíblia? Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Apocalipse capítulo 22, versículo 3 diz assim: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Ali aonde? No céu, na eternidade, tá? Não é o céu com nuvens não, tá, pessoal? Nem o céu para onde o passarinho morreu, porque o passarinho não vai para o céu, o passarinho não tem espírito. Ele morre, desculpa se eu, estraguei aí os sonhos de alguém, não tem céu para passarinho, nem para cachorro, nem para gato, nem para rato, nem para ninguém, tá? Então não vai ter bichos, não? Não vai ter bichos lá, infelizmente. Se quiser ter um pet, tem que ser aqui. Lá não vai ter bicho, lá não vai ter comida. Veja bem, mas Diego, a gente lê lá em Apocalipse que tem as bodas do Cordeiro. E eu estou fazendo dieta aqui na Terra para quando chegar lá eu comer a comida sem glúten. Porque lá a comida vai ser boa, não só no céu não tem comida. Porque no céu nós teremos corpos transformados, glorificados. No céu não vai ter tristeza, não vai ter choro, não vai ter comida, não vai ter fome, não vai ter sede. Então, se quiser comer, tem que ser aqui. Se quiser beber, tem que ser aqui. Se quiser ter peixe, tem que ser aqui. Diga. Não vai ter animal no céu? Não. Mas é aquela história que o Bom, leão... vamos lá. Deixa eu... Vamos lá. Você me conhece, né? Eu te conheço. Vamos lá. Não temos base bíblica para dizer que vai ter animal no céu. Tá? Porque senão chega no céu, tem animal. E o Diego falou que não tinha animal e tem animal. Desce. Desce agora. Pega o elevador e desce. Vamos lá. A Bíblia não nos dá a base bíblica para entendermos que haverá animal no céu. Aí, a minha irmã Kátia, que eu conheço e gosto muito, fala assim, mas no livro de Apocalipse fala sobre os 4 animais. Então vai ter animal no céu. Bom, ali nós entendemos que é uma linguagem figurada. Assim como os 24 anciãos. Não é que vão ter 24 velhinhos de bengala. Mas você não crê? Hã? Você não crê que vai ter 24 velhinhos? Não, eu creio nos 24 anciãos, mas se eles vão ser de fato velhinhos com bengala, aí já é uma outra Mas não está história. escrito. Não, está escrito, mas pode ser uma linguagem figurada. A mesma coisa do que? E essa agora talvez eu,
afaste algumas pessoas da igreja. Ah, porque no céu vai ter ruas de ouro e mar de cristal. Então, vamos conversar? Olha só, alinhe as expectativas. Ah, porque lá eu vou andar na rua de ouro. Veja bem, andar na rua de ouro representa uma coisa importante pra gente que mora na Terra. Isso é uma linguagem figurada. Para explicar ou para dar uma ideia de como será o céu, João utilizou ruas de ouro e mar de cristal, porque uma coisa é concebível. Você conhece alguma rua que é de ouro? Se você vê uma rua de ouro hoje, vai ser caramba, aquela rua é de ouro. Então, numa linguagem figurada, João usa ruas de ouro e mar de cristal para a gente ter uma ideia da maravilha que vai ser no céu. Mas não faz sentido eu crer que eu vou andar pela rua de ouro, porque a Bíblia diz que eu vou ter corpo glorificado. Porque não vai ter nada da terra. Então nada me garante que eu vou andar no céu. Ah, mas se eu não vou andar, eu vou o quê? Eu vou voar? Não sei, eu nunca fui lá. Eu acho que eu entendi a questão da pergunta da irmã Kátia, quando ela falou sobre os leões, né? Aí você fala do milênio, porque o milênio ele é literal. Então no milênio é literal. O milênio, a velocidade dos animais não vai existir. A criança vai andar com a Não, serpente. essas coisas de... Isso é complexo. Mas é igual outra vez. Lendo grego, eu só até aprendendo grego. Irmão, eu comecei a aprender grego. Essa história, vai no grego, vai não sei o que. Isso é bom, isso é bom. Agora, uma dica, se você começou a aprender grego, você tem que aprender o grego antigo. Pode deixar. Que é o grego antigo. Mas sim, o milênio... Bom, veja bem, quando a gente fala de escatologia, existem diferentes linhas escatológicas, tá? A linha escatológica, dispensacionalista, pré-tribulacionista, milenista, que nós da Assembleia de Deus cremos, é que o milênio será um reino de 1000 anos na Terra. Aí vai ter animal, vai ter tudo, comida, bebida, vai ter tudo. Com Jesus reinando, nós, a igreja, reinando juntamente com Jesus nessa Terra. Mas não no céu. Depois do milênio, sobe todo mundo e aí é isso que a gente está falando aqui. Aí os bichinhos não vão. Bom, então, voltando do não vai ter peste no céu, se quiser ter peste, tem agora. Apocalipse capítulo 22, versículo 3 diz: e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. No grego, esse servirão, existem diferentes palavras para serviço. Você pode ter o serviço de doulos, escravo. Romanos capítulo 1, versículo 1, quando Paulo diz que ele é escravo de Cristo. No grego é a palavra doulos. É servir no sentido de serviço de escravidão, de servo. Pode entrar, fica à vontade. Ou seja, eu tenho um empregado, eu tenho um servo que faz aquilo que eu mando ele fazer. Doulos, serviço. Aqui, Apocalipse capítulo 22, versículo 3, não é doulos, é latreu. É um serviço como adoração. Entende? E não como fazer algo que alguém está mandando. E não como um trabalho, mas sim como uma adoração. Ou seja, no céu, nós vamos adorar. E aí a gente pode falar assim, tá, mas como que eu vou adorar? E esse como pode ser dividido em 3 formas. Primeiro, o que eu vou falar na adoração? No culto. Segundo, o que eu vou cantar na adoração? No culto. Terceiro, para quem eu vou falar na adoração? No culto. A Bíblia nos responde. O que eu falo, o que eu devo falar, o que eu devo cantar, para quem eu devo adorar? No culto, nos nossos cultos. Já teve essa preocupação? O que você tem falado nos cultos? O que você tem cantado nos cultos? Para quem você tem cultuado? Vamos lá para o Apocalipse capítulo 4, versículos 8, 9, 10 e 11. Como eu disse, Apocalipse nos diz como nós vamos adorar no céu. Como nós vamos cultuar no céu. E se eu vou fazer isso no céu, eu imagino que seja uma boa ideia replicar isso aqui na Terra. Certo? Porque no céu não vai ter coisa errada. Não tem como eu adorar no céu de forma errada. Ou seja, se eu aplicar na Terra o que eu vou fazer no céu, é garantia de que vai estar certo. Apocalipse capítulo 4, do verso 8 ao verso 11. O que nós falamos no culto?
E os 4 animais, olha aí, a Kátia, vamos lá, Diego, você falou que no céu não tinha animal e aqui tem 4, Diego. Calma, linguagem figurada, lembra disso? E os 4 animais tinham cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Não se preocupa com isso, linguagem figurada, escatologia, é difícil. E não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, agora se preocupa. Para o nosso contexto, preste atenção. O que os animais diziam? Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estavam assentados sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Isso é o que se fala no culto a Deus, no culto de adoração. Bom, culto de adoração é pleonasmo, porque todo culto é adoração. Num culto a Deus no céu. E o que nós falamos no culto a Deus na terra? Veja que no final do versículo 10 diz que os 24 anciãos, eles lançavam as suas coroas diante do trono. Ou seja, eles não se importavam com quem eles eram. Pensa, para alguém que... Bom, só usa coroa quem é importante, certo? Plebeu não usa coroa. Coroa de lado. Para um rei tirar a sua coroa e lançar no trono, é porque ele reconhece que tem alguém mais importante que ele. Nosso culto é assim? Ou será que no culto, eu sei que Deus é maior, mas a minha coroa é minha. Eu lutei para chegar até aqui. Eu batalhei para chegar aqui, até aqui. Eu tenho 40 anos de igreja, me respeita. Deus é importante. Mas me respeita, respeita a minha história. Sou pastor, sou bispo, sou missionário, sou evangelista, sou... Não tem, eu sou. O que nós falamos no culto de serviço a Deus? Veja que em muitas igrejas, em muitos cultos, se fala sobre o homem, se fala sobre política, se fala sobre dinheiro. É evidente que numa reunião administrativa precisa se falar de dinheiro, como aconteceu aqui, acho que umas 3, 4 domingos atrás, onde o pastor trouxe, olha, recebemos uma proposta para um novo local, aqui está o local, o aluguel. Se fala sobre dinheiro, que é uma parte administrativa, dentro de um culto. O ideal é que tivesse uma reunião administrativa, mas a gente sabe que se tiver, ninguém vai vir. Então, se coloca, abre-se um parênteses no meio do culto para um assunto administrativo. Mas tem cultos que é só sobre dinheiro. É um culto a Deus. É uma adoração a Deus. Mas se fala sobre homem, sobre política, sobre dinheiro. Às vezes se fala sobre Satanás. Olha que absurdo. Um culto a Deus. Uma adoração a Deus. Onde se fala mais sobre Satanás do que sobre Deus. Eu já presenciei pessoas orando a Satanás. Como assim, Diego? Orando a Satanás? Sim, na oração, a pessoa estava falando com Satanás. É uma oração a Satanás, né? O que é oração? Oração não é falar com Deus? Agora, se na minha oração eu falo com Satanás, eu estou orando a Satanás. No culto. Olha que perigo. Quer falar, amigo? Diga. Sim, é só uma pergunta. É errado pensar que no culto, durante uma pregação, a pregação que não fala de arrependimento, da crucificação, da salvação e etc., não foi uma pregação em si? Porque eu escutei alguém dizendo isso, eu indaguei e fiquei até meio, né, quase que teve ali uma discussão meio saudável. A pessoa dizendo que não, que no culto, uma pregação também é importante, a pregação falar de prosperidade, ensinar os irmãos a buscar a prosperidade, que os irmãos eles
entendam que eles não nasceram, não servem a Deus para serem pobres e passar necessidade, etc. Que a pregação, ela tem sim que falar de prosperidade, que o pastor tem que ensinar isso para os irmãos. E eu falei, eu não acho isso correto, eu acredito que o altar está ali para poder falar sobre Cristo, sobre arrependimento, e que se você não se arrepender, não alcança a salvação. Então, vamos lá. Quando a gente fala de... E para quem está fazendo seminário, a gente vai ter uma matéria só sobre isso, só sobre homilética e hermenêutica. Mas, vamos lá. A pregação, ela sempre tem que ter alguns elementos fundamentais. Por exemplo, toda pregação ela tem que ser cristocêntrica. Ela tem que ser centrada em Cristo. Toda pregação ela tem que ser bíblica, ou seja, ela tem que ser baseada na Bíblia. Não no que eu acho, não no que eu penso, não no que eu li no livro. Tá? Cristocêntrica, ou seja, em Cristo, não na minha experiência pessoal. É por isso que numa pregação você não pode contar um exemplo da sua vida. Numa aula de escola dominical, tudo bem, é um estudo, não é uma pregação. Mas numa pregação cristocêntrica, bíblica, uma pregação, ela tem que falar de Jesus, do seu sacrifício na cruz, perdão dos pecados e de salvação. Ah, mas eu quero pregar sobre o amor de um marido com a mulher. De alguma maneira, se você quer pregar sobre isso, que existem diferentes formas de você começar uma pregação. Né? Tem pessoas que elas pensam num tema e elas fazem a Bíblia se encaixar nesse tema. Isso é perigoso. Mas se você quer fazer isso, então dá o seu jeito. E encaixa Jesus Cristo, salvação e pecado nesse tema. Tá? Esse é o primeiro ponto. Então toda pregação ela tem que ser cristocêntrica, tem que falar de arrependimento, tem que falar de pecado. Pregação do Evangelho sem arrependimento de pecados não é pregação. Segunda coisa, sobre prosperidade. Porque Jesus nunca disse, Jesus nunca disse que quem segue a ele tem que ser pobre, mas também nunca disse que tem que ser rico. Tá bom? Salmos capítulo 1, para mim, é um dos principais textos que fala sobre prosperidade à luz da Bíblia. Porque prosperidade à luz da Bíblia não é ser pobre e ser rico, é dar o fruto na estação certa. Isso é ser plantado junto a ribeiro de águas. Então veja que não é ser rico e nem ser pobre. Tem pessoas que são cristãos fiéis que são bilionários. Tem pessoas que são cristãos fiéis que são pobres miseráveis. Tá? Aí quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que o crente fiel não vai mendigar o seu pão e tudo mais, enfim. Tem outros pormenores sobre isso. Terceiro, o púlpito, ele não serve só para pregar o Evangelho, ele também serve para ensinar o Evangelho. Num culto, né, numa reunião de ensino, aí você pode ensinar sobre prosperidade, claro que é a luz da vida. Tá? Então, por exemplo, aqui nós temos 3 reuniões, basicamente, com propostas diferentes no púlpito. Então, você tem a escola dominical, que no nosso caso a gente usa o púlpito. No Brasil, normalmente, você tem salas de escola dominical, você não tem um púlpito, é uma sala de aula, com um quadro negro, outra qualquer. Aqui nessa igreja, a gente usa o púlpito para escola dominical, e aí é um ensino. Não necessariamente precisa falar sobre salvação e tal, que a gente está estudando uma coisa. Você tem o culto, a pregação do culto, e aí essa pregação sim, ela tem que ser cristocêntrica, bíblica e papapá. Terceiro, nós temos o culto de doutrina, às quartas-feiras. E aí, ela é uma pregação, mas ela é uma pregação não evangelística, mas doutrinária. Existem diferentes tipos de pregação. Você tem a pregação evangelística, onde a proposta única e exclusiva daquela pregação é chamar o pecador ao arrependimento. Você tem a pregação doutrinária, onde a proposta da pregação é primariamente você ensinar uma doutrina, tá? E aí, dependendo da doutrina, você pode falar de Jesus Cristo, de pecado ou não, embora todas as doutrinas apontam para a salvação, então você tem como incluir isso. Ou você pode ter uma pregação de exortação. O que é uma exortação? É o popular descer o cajado, descer a lenha, né? Falar, olha, tá errado. É uma pregação de exortação. E aí essa pregação de exortação, ela também pode ter o elemento do arrependimento de pecado ou não, depende da exortação, entendeu? Mas essa ideia de que tem que usar o culto para falar sobre prosperidade, isso é uma ideia errada. A pessoa se referia justo ao culto de domingo, né? O culto de domingo, pregação, o momento da palavra, a palavra é focada em Cristo, né? Não falei, mas estudar isso é aprofundado. Diga, meu irmão. Sim. O irmão falou que a adoração ao
algo deu errado. Sim, Perdão. Diga. adoração ao diabo. Será que o irmão Deus pode especificar assim, de que forma e que... Então, um dos exemplos que eu dei foi esse. Foi sim, foi esse. Cultos, por exemplo, onde se preocupa mais com o diabo do que a Deus, com quem está cultuando. Então você tem cultos, por exemplo, que as pessoas elas chamam de culto pentecostal ou chamam de culto, né, libertação, batalha espiritual, que a pessoa fica mais tempo, pisa na cabeça do diabo e bota o diabo para lá e bota o diabo para cá, porque diabo, tu não tem lugar nesse lugar, porque diabo, tu não vai entrar nesse lugar, porque diabo, tu não tem poder sobre a minha vida, porque diabo, não sei o quê. Não se preocupa com o diabo. Se preocupa com Deus. Porque a Bíblia diz que quando a luz entra, a escuridão sai. Então eu não preciso expulsar o diabo. Eu preciso trazer Jesus. Porque quando eu trouxer Jesus, automaticamente o diabo vai sair. Entendeu? Então é isso que eu digo de adoração ao diabo. É quando você está mais preocupado em tirar o diabo, chamando ele, que é incoerente, do que chamando Jesus para expulsar o diabo. Bom, então, o que nós temos falado no culto? Apocalipse capítulo 4, versículo 8. Apocalipse capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 14. E cantavam um novo cântico. Louvor. No céu vai ter louvor. E no culto aqui na terra também tem louvor. E como que é esse louvor no céu? Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Olha Cristo, olha a crucificação, olha o perdão dos pecados. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e vi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam ou cantavam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas graças, ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Um cantor, um cântico de adoração a Deus. O que nós temos cantado nos cultos hoje? Você já parou para meditar nas letras dos hinos que você tem cantado? Que nós temos cantado? Porque veja bem, existem diferentes tipos de hino. Assim como músicas. No secular, no mundo secular, você tem diferentes tipos de música. Você tem música do namorado para a namorada. Você tem música fazendo uma crítica social, à sociedade, política e tudo mais. Você tem música falando sobre experiências pessoais que você viveu. No âmbito cristão, você tem diferentes tipos de música. Tem músicas, por exemplo, que não são louvores a Deus. Tem músicas que são orações pessoais. Eu orando a Deus. Esse tipo de música, por exemplo, não é uma música para um culto cristão. Porque o culto é adoração. A adoração não se trata sobre mim, se trata sobre Ele. Tem músicas, por exemplo, que são testemunhos pessoais. Talvez essa música não seja uma música apropriada para um culto, uma adoração a Deus. Tem músicas que são vingativas. Famoso Sabor de Mel. Músicas vingativas. Essas músicas, eu diria que não são nem músicas apropriadas para o culto cristão, mas sim que elas não são apropriadas para o cristão. Porque a Bíblia diz que a minha vingança não vem de mim, a minha vingança vem do Senhor, então eu não preciso pedir para Ele me vingar, nem eu querer me vingar. Deixa nas mãos dele. Repare, músicas que nós cantamos e a gente acha que está adorando, e na verdade está fazendo nada. Diga. Mas o que você questiona é essa, por exemplo, músicas que são orações, eu não sei, talvez desse um exemplo, ficasse mais fácil. Eu não sei qual é o exemplo que... Tem algum exemplo nesse sentido?
Agora, se eu te der um exemplo, a gente vai esgotar o tempo. Mas Tudo eu bem. posso depois te... Sim, mas por exemplo, a gente pegou agora o Salmo 121. Olhe para os meus olhos para os altos, de onde virá? É a angústia, é uma oração que a gente também canta, isso é difícil. Por exemplo, o Salmo 49, embora ele pareça ser um salmo de oração, ele é um salmo de adoração. Porque, assim como o 121, porque embora você esteja... Não, mas é parte dele. São várias partes. São várias partes. Embora você esteja angustiado, na sua angústia você está reconhecendo a soberania de Deus. Então ela vira adoração. Sim, mas eu acho que você pode analisar um texto, tem várias partes. Ele tem. Você pode analisar assim e analisar assim. Tipo assim, a água é transparente, mas ela também é mole. Continua sendo água. Entendi. Mas qual é o seu ponto? Não, eu estou dizendo que existem algumas orações, algumas músicas que a gente vê. Eu gostaria que você tivesse dado um exemplo de alguns irmãos que a gente ouve na YouTube. Hoje não tem problema, tem milhares de músicas que também são orações de uma pessoa que passou e que às vezes passa com a sua vida, e você, quando ora, é uma coisa que você está adorando a Deus. Aquela Jó, como podes adorar, tipo assim, né? Você está na tua crise, você está adorando a Deus mesmo na tribulação. Então, esse é o ponto onde nós precisamos ter cuidado e analisar o que de fato estamos cantando. Porque sim, uma oração pode te levar a adorar, mas uma oração também pode te levar a você querer o que o outro teve. Da mesma forma que ele foi livrado, então eu vou ser livrado também. Mas querer ser livrado faz parte da oração. Se Deus vai livrar, é igual. Então, mas veja bem, repara aqui, o que eu estou falando desses hinos, não é que eles são o famoso, mas é certo ou errado. Não, né? Estou falando do hino do culto cristão. Tá? Eu cantar um hino desse, uma oração, né, um testemunho, no meu carro, na minha casa, no meu particular com Deus é uma coisa. Agora, eu cantar uma música dessa num culto a Deus é outra coisa completamente diferente. Eu cantar um hino desse, por exemplo, a gente tem aqui um culto, né? E aí a gente tem um momento de oportunidade. E aí você vem e você canta um hino que é uma oração, um hino que é um pedido de socorro, um hino, né, um testemunho. E você fala, não, eu queria cantar esse hino porque esse hino me ajudou na minha dificuldade. É uma coisa. Veja bem, você está dentro de um culto de adoração a Deus, mas no momento de oportunidade, onde você está dando um testemunho pessoal. Entende a diferença? É diferente de a igreja inteira ficar em pé para cantar um hino de louvor e adoração a Deus, e esse hino ser um hino de vitória, de testemunho pessoal, de oração. São coisas diferentes. É isso que eu estou falando. O hino no culto de louvor e adoração a Deus. No momento de louvor e adoração a Deus. Na hora de um testemunho pessoal, de novo. De maneira, não que você seja ali para fazer o que você quiser, as pessoas já acham que pode fazer malabarismo aqui. Mas assim, no momento da oportunidade, embora esteja dentro de um culto a Deus, mas é um momento de oportunidade. É como um testemunho. Numa pregação, eu não posso contar um testemunho pessoal. Mas numa hora de oportunidade, eu não só posso, como devo contar um testemunho pessoal. Então o que nós precisamos ter é essa consciência, essa racionalidade de como vamos adorar a Deus. E aí muitas pessoas podem falar assim, mas Diego, isso é muito complexo, isso é muito difícil. Mas Paulo nos diz que o nosso culto deve ser racional. Essa ideia errada de que adorar a Deus é de qualquer maneira, de novo, estratégia de Satanás para distorcer as coisas verdadeiras. Quando você faz algo de forma automática, sem pensar, você tem plenas possibilidades de fazer a coisa da forma errada. O culto ele tem que ser racional, eu tenho que saber exatamente, racionalmente, tudo que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo e como eu estou fazendo. Adorar a Deus não é de forma automática, diga. Então seria tipo um culto de gratidão a Deus. Né? Cantar um louvor de gratidão a Deus. Então, culto de gratidão não faz muito sentido. De novo, culto é adoração. É porque tem... Gratidão já está envolvido na adoração. Então, uma das formas de adoração é justamente ser grato a Deus. Não pelo que ele faz, mas pelo que ele fez. Tá? Agora, de novo, se num culto, no momento da oportunidade, você quer louvar um hino,
que é uma forma de gratidão por uma bênção que você recebeu, tudo bem. Mas é um momento pessoal, é uma oportunidade pessoal que você está tendo de agradecer a Deus em forma de louvor, de cântico de louvor. O que eu estou falando de novo é cântico de louvor num culto a Deus, congregacional. Quando a igreja inteira levanta e canta, o que ela está cantando? Não é o que eu canto pessoalmente, seja na minha casa, no meu carro, ou seja aqui na hora da oportunidade. É o que a igreja inteira canta quando se propõe a louvar e adorar a Deus. De maneira bem direta. Aqui normalmente a gente canta 2 hinos da harpa no início, depois a gente canta 1 ou 2 hinos durante o culto, depois a gente canta mais um na hora da oferta. Esses 5 hinos que nós cantamos, eles são hinos de adoração a Deus? Ou eles são hinos pedindo alguma coisa para Deus? Ou eles são hinos agradecendo a Deus de alguma forma por alguma coisa que Ele me deu? Ou que Ele faz por mim? É isso que nós precisamos pensar. Para avançarmos para a geração 28. Primeira, o que nós temos falado nos cultos. Hein, Kátia e Letícia? Kátia e Letícia, o que nós temos falado no culto? O que nós temos cantado no culto? Nós acabamos de ver. Terceiro, a quem nós temos adorado no culto? Um culto é uma adoração a Deus. Apocalipse capítulo 19, versos 9 e 10. Apocalipse capítulo 19, versos 9 e 10. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Versículo 10. E eu lancei-me a seus pés para o adorar, mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aqui está falando da igreja, que recebeu o vestido, e aí João foi adorar a igreja, e a igreja falou assim, a igreja no sentido, né, personificado. E aí a igreja falou assim, não adora a mim não, sou teu conservo, adora a Deus. Aqui nós temos adorado no culto. Tem muitos cultos, que embora sejam cultos de adoração, adoração a Deus, quem está sendo cultuado é o homem. Seja na forma dos grupos musicais, que nem o pastor aqui já falou algumas vezes. Olha, quando alguém cantar, não aplaude, porque não que a pessoa vá, não que quem está cantando vai receber isso, mas é fácil de confundir, então não aplaude a pessoa, tá? Tem cultos onde o objeto de adoração é o grupo musical, é quem está cantando. Quem recebe o louvor é quem está cantando. Não porque canta muito bem, não porque... Tem culto que quem está sendo adorado é o líder do culto. É o pastor. É o bispo. É o evangelista. É o missionário. É o apóstolo. É o homem. Cuidado com isso. Diga, meu irmão. Eu tenho uma dúvida. Pergunte. Eu vou falar sobre isso da adoração. Então, nesse caso, os gostos, né? Que vão nas atividades, fazem, louvam a Deus, e as adorações que eles têm levado, os aplausos que eles levam, é para eles, não é para Deus. Pelo que eu tenho visto, eles louvam e todo mundo aplaude, todo mundo levanta, mas acredito que não é para Deus, é para eles, para as pessoas. São eventos que, embora sejam anunciados como cultos, não passam de apresentações musicais. Não é um evento. Emoções também. Emoções. Nesse caso também eles podem se desviar de Deus. Já estão no sentido de salvação. Porque só, quando a gente fala de desviado de Deus, você tem a direção para Deus. Se você muda a direção, você está desviado de Deus. É igual o anticristo. O que é o anticristo? Qualquer coisa que é anticristo. Então, se eu tenho um culto a Deus, uma adoração a Deus, e alguma coisa acontece aonde, nesse culto, eu saio da direção de Deus, esse culto está desviado. Né? No sentido essencial da palavra, ele está desviado. Então veja que em muitas igrejas, os cultos são desviados.
Porque eles não são direcionados a Deus. Eles são direcionados aos homens, às emoções, aos líderes. Cultos, por exemplo, que eu já presenciei, onde a pessoa que estava na frente falou assim, olha, a gente vai começar aqui a pregar, vai ouvir o testemunho do irmão, ele treina a Bíblia, mas se fulano de tal chegar, para tudo e recebe ele. Não, mas espera aí, eu vou parar de ler a Bíblia para receber um homem? Então não estou cultuando a Deus, eu estou cultuando um homem. Enquanto o homem não chega, eu cultuo a Deus. Não, Deus é a prioridade. Deus é a primazia. Deus, ele não só é a prioridade e a primazia, mas Deus é o único digno de receber a adoração. Glória a Jesus. De receber culto. Mas aí não pode nem... Porque na Bíblia fala que... eu não sei a passagem, porque... Eu não lembro. Ó, eu tento, mas vocês me tentam tá, também. mas São não pode 32 já. Não pode cantar, não pode Sim. dançar, não pode fazer nada. Hã? Dançar? Porque lá Então, na eu tinha um Bíblia tópico fala. aqui só sobre dançar. Se vocês quiserem, a gente pode fazer mais um domingo só sobre isso. Vocês Mas querem? você está aberto para a gente conversar? Estou aberto. Você não tá. Nicolas. Tá, então vamos fazer o seguinte. Já são 11h32, Desculpa, tá? mas hoje 33. Eu preciso terminar a aula. A gente pausa aqui hoje, tá? A gente pausa com o que nós temos falado nos cultos, o que nós temos cantado nos cultos e a quem nós temos adorado nos cultos. E aí na semana que vem a gente continua e provavelmente a gente termina falando sobre, tá? Dança, por exemplo. Eu As posso dançar crianças num podem, os adultos não podem. Vamos falar sobre isso? Por que as crianças podem e os adultos não podem? Pois é. Eu gosto de remexer, eu tenho um rebolado, eu tenho um Não gingado. é rebolar. Não, tô brincando, tô Não falando é isso. isso. Você tá levando para outro rumo. Não, desculpa, perdão então pela brincadeira. Mas a dança no culto, como forma, como expressão de adoração, a gente pode. Davi dançou, Miriam dançou, então eu posso dançar? Então na semana que vem a gente fala sobre isso. A gente continua o assunto da adoração falando sobre isso. Eu posso trazer inclusive alguns hinos. Olha, esse hino aqui é um hino de louvor, esse hino aqui já é um hino que num culto, num louvor congregacional, talvez já não seja mais interessante. A gente pode fazer isso como a nossa irmã Cátia levantou. Pode ser assim? Amém. Então vamos ficar